Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Marisa de Mello, com o tema Caminho da Cura Interior, Rádio e TV Fraternal, feita com muito carinho para você. Olá! Estou aqui novamente trazendo um tema muito interessante, que é o caminho da busca interior, né? O caminho da cura interior. A gente fala busca porque é uma busca incessante. E o primeiro caminho que a gente fala da busca interior é estar bem por dentro para estar bem por fora. Muitas vezes a pessoa está bem fisicamente, mas não está bem por dentro. E o inverso também é verdadeiro. A pessoa está bem por fora e não está bem por dentro. E o que acontece com isso? A gente vê muito, muito claro isso no hospital. Tem gente que encrava uma unha, acabou o mundo. E tem gente que amputa uma perna e a pessoa fala, eu vou competir na Paralimpíada. Então, esse estar bem dentro para estar bem fora, longe aqui de fazer uma dicotomia, né, de mente e corpo, muito pelo contrário, fazer uma conexão. O que acontece? A gente fala do soma, tudo que se refere ao corpo, né? Aquilo que a gente vê, inclusive pode fazer uma intervenção cirúrgica. E a psique, né? O ânimos, a ânimas, que vai falar sobre tudo aquilo que não se vê pelos nossos órgãos do sentido. E aí o que a gente encontra? Os pensamentos, né? Aqui, tudo que tem os sonhos, as realizações, os traumas, as emoções principalmente, tudo que é imaterial aos nossos sentidos. A Organização Mundial da Saúde fala para a gente que a saúde é um estado de bem-estar pleno, né? Tanto físico, psíquico, emocional e espiritual. Então, a gente tem que trabalhar esse bem-estar interno para a gente estar bem, porque na maioria das vezes você precisa ter um estado de bem-estar para estar bem, né? Porque é muito difícil você estar bem se você não estiver em paz consigo mesmo. Então, o primeiro caminho é esse, é buscar essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade interna. A gente tem muito para aprender com isso, né, na realidade. Por quê? Porque a gente tem condições de ficar pleno pelo desejo de. Quando você traz o foco do pensamento, e o pensamento muitas vezes ele desvirtua, a gente tem que trazer o foco também da emoção. E dentro da emoção, a gente tem muito forte as labilidades do humor. Porque as pessoas, não é fácil lidar com uma pessoa ansiosa, né? O ansioso, ele tem insumo, assim, na sua base, o desejo de estar sempre se precipitando a alguma coisa. Então, quando você tem esse controle emocional interno, que é um outro passo que a gente trabalha, o caminho dessa cura interior, você vai ter condições plenas de conseguir alavancar melhores estados de humor para você. Então, o que acontece? Quando você tem... nós somos constituídos do sistema nervoso autônomo muito forte, né? Luta, fuga e paralisia. Isso desde os primórdios da civilização, né? Desde quando nós éramos homens, se tornamos Deus, da época dos neandertais, vamos dizer assim. Então, o sistema nervoso autônomo, ele vai trabalhar para você fugir, correr, né? Ou se paralisar. E na paralisia a gente faz um link com a depressão, e na fuga e na agressividade, na luta, a gente faz um link com a ansiedade. Então a pessoa está sempre ali no futuro. A pessoa está sempre no futuro. Então, tem os 3 As, né, que é interessante falar desses 3 As. A pessoa do ansioso, ela antecipa, ela amplifica
os problemas, ela antecipa os problemas, ela amplifica os problemas e ela tem uma dimensão dos problemas imenso. E não tem necessidade disso, né, se você for analisar. Então, quando a gente fala da fuga, né, eu falei dos 3 A's, não falei o terceiro, agora me deu um branco, eu vou falar aqui. Ela antecipa, acumula, né, e amplifica. Então, ela antecipa o problema, acumula os problemas, como se os problemas tivessem que ser resolvidos rapidamente, e ela amplifica, torna os problemas maiores. E quando a gente fala da luta e fuga e da agressividade, hoje, né, a gente vai trazer uma concepção do mundo atual que a gente não tem mais um leão aqui para fugir, mas a gente tem os carnês, sabe, tem as dívidas, tem o projeto que foi frustrado, tem as relações interpessoais que não estão bem. Então, tudo isso causa ansiedade. Então, quando a gente busca o caminho dessa cura interior, é estar bem conosco mesmo, é não se boicotar acima de tudo. É muito interessante quando a gente faz um termo assim de ampliar o psiquismo humano. Por quê? Porque a gente vem trazendo, quando Freud fala do princípio do prazer e do princípio da realidade, que inclusive vai ser o terceiro tópico, né? Você estar inteiro com a realidade, mas sem deixar necessariamente a fantasia. Porque a pessoa, o ansioso, ele é muito fiel, ele é bem, uma pessoa bastante cismado no sorrir, então ele fica ali, né, preso nessas artimanhas da psique. Então, quando você tem o princípio do prazer, a criancinha nasce, ela está ali totalmente, sabe, é puro prazer, né, naquela questão de amamentar. Aí sai o leite, dá uma choradinha, o leite volta, ela não tem o senso da realidade. Aí, com o tempo, ela vai entendendo que a realidade existe, né? A realidade existe, ela na psique dela vai se estruturando, vai se acomodando. Porque, no fundo, a gente tem, nessa esfera emocional, uma grande estrutura, né, necessária, que é o princípio da constância, que Freud sempre falava isso. Qual que é o princípio da constância? É importante que você tenha um humor um pouco mais adequado. Isso vai estruturando o aparelho psíquico a manter um estado de humor bom diante desse princípio da realidade. Porque a pior coisa é você oscilar isso. Então, a busca desse caminho interior vai ser o quê? É você manter estados adequados do equilíbrio. Assim como tem o equilíbrio homeostático físico, existe o equilíbrio homeostático psíquico também. Então, você manter serenidade nos pensamentos, você manter a tranquilidade, a paz nas relações interpessoais, você está bem, acima de tudo, com você, para estar bem com o outro. São tudo manejos e necessidade desse aparelho para que se relacione com as outras pessoas, né? Então, quando você tem esse princípio da constância que eu estava comentando, ele vai trazer a necessidade, olha só que interessante, né? É uma regra fundamental, porque você tem para manter esse equilíbrio homeostático. Então, o que vai acontecer? Ele tem uma super, né, essa é uma cartografia, para falar a verdade, né, da psique humana, com uma delicada e subjetiva relações de transferência, contra-transferências, projeções. E ele vai também, eu acrescento aqui, sabe, as repetições sistêmicas que muito bem dita, né, numa visão sistêmica que eu atuo bastante, que Bert Hellinger vem falando. Muitas vezes a gente repete sistemicamente algo dos nossos antepassados, muitas vezes inconsciente, e você não dá conta disso. Então, essas repetições sistêmicas vai fazendo essa cartografia dessas tensões, pulsões, e fala, por que eu estou agindo dessa maneira? Totalmente inconsciente, que também causa um certo desconforto, né? Então, a busca do caminho interior,
quando você vai trazendo a cura desse caminho interior, é você também ter esses conceitos muito bem equalizados dentro de você, do autoconhecimento, a busca desse equilíbrio, o estado do aqui e agora. Tudo isso vai trazendo a concepção de uma pessoa que vai tendo esse equilíbrio. E o que a gente vai fazer quando a gente traz aqui a questão muito, muito bem dita, quando ele vai falando assim, o Bert Hellinger traz uma frase interessante, que ele vai falar que a doença, né? Ele vai falar bem assim, a doença, ela não é preciso muitas vezes que uma doença complete a sua obra, olha só, de purificar e instruir o eu antes que possa cessar ou ceder. O que significa isso? Nós somos aqui, a gente pode falar com muita liberdade, somos espíritos eternos que estamos em evolução. Né? Então, quando você traz uma doença, a doença a gente sabe nessa visão espiritual que a doença é um caminho. Então, a busca do caminho interior é por que isso, fazer essas reflexões, por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as relações são intempestosas? Então, gente, o sofrimento é muito interessante. O sofrimento é uma experiência humana, muitas vezes, ela é menos definível que a dor, mas ela é muito mais intensa. E uma coisa que a gente percebe é que o sofrimento, ele tem... a gente fala que o sofrimento é uma escolha. A dor pode ser real, mas o sofrimento e a felicidade é uma escolha. E o sofrimento, o único remédio que tem é uma delicada e doce presença humana do outro. Então, quando você tem essa conjuntura de um humano com outro humano, você tem possibilidade de amenizar o teu sofrimento. Nós somos animais que, felizmente, né, nós temos a ansiedade como ponto de vista da lei da sobrevivência, por isso que nós sobrevivemos, né? O aparelho nosso psicofísico, ele nos fez dessa maneira para que a gente ficasse atento a qualquer estímulo aqui. Então, a qualquer perigo, a pupila se dilata, o senso de realidade vem, acelera, o sangue corre para a perna para a gente correr. Então, nós temos essa composição fisiológica importante para a nossa sobrevivência, mas o excesso de ansiedade, antecipação dos problemas, tudo isso vai trazendo desconforto e doença. E quando dos caminhos da cura é você aceitar a tua origem tal como foi. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, quando eu estava falando das repetições sistêmicas, a gente percebe muito bem isso. Tem gente que não aceita a origem que foi. Então, quando você honra pai e mãe, você pode até honrar pai e mãe é você aceitar a tua origem como ela foi. Basicamente isso, sabe? Até bíblico, né? Mas muita gente, às vezes, tem gente que não aceita. E muitas vezes a pessoa traz o sofrimento para si. Por quê? Porque ela tem disfunção dessa realidade, dessas 3 leis sistêmicas. Quais são as 3 leis sistêmicas? A primeira lei é o pertencimento. Então, muitas vezes, alguém que é excluído do sistema, acaba você tendo uma afinidade com essa pessoa excluída, que pode trazer o sofrimento. A segunda lei é a lei da hierarquia. Você sai do seu papel. Então, como é que a gente vê isso, esse sair do papel? Por exemplo, eu sou filha da minha mãe, eu não sou mãe da minha mãe. Né? E faz diferença. A minha filha é minha filha, não minha mãe. Então, quando eu fico no papel de vítima ou do meu papel fora de si, isso gera sofrimento, gera desconforto, gera doença. Então, o caminho para a gente buscar é alinhar essas leis sistêmicas, dessa compreensão maior do sistema familiar que a gente tem. Todos nós somos inseridos no sistema familiar. E parafraseando isso, quando a gente traz também a compreensão de que qual que é a diferença, né, entre conexão e você estar na presença, né? Conexão e presença. Eu tenho conexão com alguém, necessariamente eu posso estar na presença da pessoa. Então, teve um rapaz,
Na realidade, era um jornalista fazendo uma entrevista, falando, você falou muito do contato e conexão, né? Falou para um rapaz que fez a palestra, que era um monge tibetano nos Estados Unidos, aí ele falou assim, o contato, você poderia me explicar melhor qual que é o contato, falar um pouquinho mais de conexão e contato, qual que é a diferença? Aí o monge olhou para ele, para esse jornalista, e falou assim, olha, você mora com alguém? Eu falei assim, moro, meu pai mora em casa lá comigo, mas você mora sozinho? Com ele? Moro. Você tem mais irmãos? Aí o jornalista até achou estranho, ele ficava perguntando da intimidade, parecia que ele não queria responder a pergunta dele. Aí ele falou, não, eu moro com minhas irmãs, de vez em quando frequenta. Minha mãe faleceu, então meu pai está morando comigo. E vocês se reúnem, você e tuas irmãs se reúnem para falar com teu pai? Qual que foi a última vez que você comeu com teu pai? Mas aí o jornalista falou, nossa, mas ele está entrando na minha vida pessoal, o que isso tem a ver com a pergunta? Eu só perguntei da palestra dele que ele falou, né? E ele, voltando para a intimidade do jornalista, ele falou assim, a última vez que você passou o Natal junto com a tua família foi quando? Faz uns 2 anos aqui, cada um foi para um canto, meu pai está lá em casa. A última vez que você tomou a refeição com teu pai? Olha, acho que é difícil a gente tomar a refeição junto. E ele ficando meio desconfortável desse monge fazer pergunta para ele, sabe? Aí ele falou assim, então, contato, você tem contato. Contato é quando você só está na presença. Conexão é quando você se preocupa, você está ali junto, você... Então, no seio familiar, a gente sabe na doutrina espírita que sabiamente, né, é pontuado sobre isso, que nós estamos na família certa, com as pessoas certas para a nossa evolução. Então, fazer que não existe, muitas vezes a gente é tão caridoso lá fora e aqui dentro da nossa casa a gente não consegue ter essa relação. Então, isso também é um caminho para a cura interior. Será que eu estou sendo bem comigo mesmo, bem com o meu próximo, mais próximo? Percebe? Então, essa transparência de ser em todas as circunstâncias igual eu sou, a minha essência, também traz uma lucidez e uma cura interna para o caminho interior. Então, são várias questões, né, que a gente trouxe aqui, que é você estar... A primeira que eu falei, estar bem de dentro, bem dentro, para estar bem fora, isso é fundamental, né, buscar essa conexão, né, das práticas meditativas, de você conhecer teus pensamentos, os teus sentimentos, ser sincero com os teus sentimentos. Esse é um caminho. A segunda que eu queria trazer mais é você não se sentir vítima e nem cúmplice das coisas que acontecem. Você ser responsável pelo que lhe acontece. Tem gente que coloca na mão do médico ou do psicoterapeuta ou dos remédios a cura. Não, o primeiro médico é você dentro da sua concepção. Então, o primeiro caminho da cura interior é você se perceber o que eu preciso fazer para melhorar. Será que eu estou sendo displicente com a minha saúde? Será que eu estou não estou fazendo o tudo para eu ter a minha saúde? Porque esse corpo é o que te abriga nesse mundo. Então, a gente vai ampliando a conexão, né, que a gente tem que ter conosco mesmo para trazer mais saúde para nós, para manter pelo menos a saúde, né? Porque não adianta você muitas vezes você é acometido por uma doença, tem 3 circunstâncias, né, que a vida nos impõe, que às vezes a gente fica de mãos atadas. Primeiro é saber de uma doença grave, isso... Puxa, quem tem que fazer, o que eu preciso fazer para curar? O segundo, perder um ente querido. É aceitação, não tem como. Chegou o ponto final dessa pessoa. Eu sei que é difícil falar, mas é. E o terceiro é um acidente de trajeto, de percurso, e a gente tem que ver o que pode ser feito. Então, são circunstâncias da vida que a gente tem que aceitar. E isso... tem que ter um equilíbrio interno para a gente trabalhar essa questão de dentro. Então, no caminho da cura interior, né, dessa conquista, desse equilíbrio interior, a gente falou de vários aspectos, né, que eu estava pontuando aqui, de você
tá bem por dentro para dar bem por fora, de você não ser vítima, de você viver o momento presente, né, de você fazer umas conexões adequadas, de ter o controle emocional das relações, principalmente as mais próximas. E por fim, gente, no último, que eu acho que é o mais importante, é trabalhar a questão da espiritualidade. Não significa religiosidade. A espiritualidade é você estar de bem, de bem com você, de bem com o mundo, de bem com as coisas que te acontecem, em estado pleno de gratidão. Este é um caminho também muito pertinente para a gente ter o equilíbrio interno. Porque muitas vezes a pessoa não agradece nada. Nada. A gente respira, né? Tem até uma casa que eu frequento, eles falaram para as crianças trabalhando mindfulness, inspira o perfume, né? Inspira e expira, né? Inspira o perfume e sopra a velinha. Mas né, no mindfulness a gente geralmente faz nasal abdominal. Mas é uma maneira das crianças começarem a perceber o controle emocional através do corpo. Não dá para a gente separar o corpo da mente. Essa dicotomia não existe. Então, nós somos uma unidade psicofísica. É importante falar do controle emocional desde a tenridade. Né? A gente, no senso comum, a gente fala, calma, calma, respira. Mas isso é a maior dica. Então, quando a gente trabalha mindfulness, né, que é estar em atenção plena, e tem mais de 400 tipos de mindfulness, né? Tem o sistemático, mas também tem as práticas, as mini práticas diárias. Eu posso praticar mindfulness bebendo uma água. Eu inspiro, eu sinto a água descer no meu corpo. Sabe por quê, gente? Porque a sensação, a gente tem a sensação, né? Os pensamentos, a sensação e a emoção. O pensamento, ele está no presente, passado e futuro. A emoção, ela está no presente, passado e futuro. Mas a sensação é a única coisa que está no presente apenas. Certo? E a sensação, ela liga o pensamento com a emoção. Porque é no corpo, né? Então, quando eu presto atenção na água descendo no meu corpo, presto atenção nas pontes de contato, né? Mindfulness trabalha isso. É uma técnica que tem tido bons resultados com pessoas ansiosas, com pessoas depressivas, com pessoas que têm síndrome do pânico, com transtorno afetivo bipolar, pessoas que muitas vezes estão em conflito interno por conta que não sabem o rumo ou pelo leão chegando, né? Os carnês chegando. Calma, uma coisa de cada vez, a tua vida é prioridade. Então, né, a gente teve Setembro Amarelo, que passou aí há uns tempos, mas assim, não só em Setembro Amarelo que a gente fala da prevenção do suicídio, mas assim, é importante validar a vida como uma instância maior do que tudo, né? Quando a gente fala honra a vida, né? Honrar o pai e mãe é honrar a vida que veio, que é uma instância maior. Precisou dos antepassados para a vida chegar até você. Então, essa concepção da vida, né, de uma maneira mais ampla, de gratidão, né, desenvolver em nós a gratidão diária. Eu respiro e sei porque eu estou respirando. Eu agradeço o sol que ilumina o nosso planeta, que entra na fresta da minha janela. A lua, eu vim vindo para cá, a lua linda, cheia. Eu falei, meu Deus, antigamente nós estávamos dentro da natureza, né? Conectados com a natureza. Hoje nós estamos numa selva de pedra, a gente não tem contato com a natureza. Então, o caminho da busca interior, dessa cura interior, também é conexão com a natureza. Né? E isso faz com que nós sejamos mais leves, mais ternos, mais mansos, né? Menos reativos, com respostas mais assertivas aos estímulos que nos vêm. Isso é prioridade. Marisa, é fácil falar que você não sabe como é que é a minha vida. Não interessa. O importante é a gente trazer à luz, à consciência, esse estado de ser. O que é prioridade para você? Né? A vida é a prioridade. E uma vida com sentido. Né? Uma vida com boas relações familiares. Uma vida com menos estresse.
né? Ter isso, porque as pessoas às vezes vão vivendo conturbada, não sabe para que veio fazer aqui. A vida tem que ter um sentido, sim. Nós não estamos de férias e aqui é um grande aprendizado, né? Então essa lenda aí que eu trouxe, né? Nem falo de lenda, mas essa mensagem que eu trouxe do monge, né? Que falou da conexão e do contato. É exatamente isso, né? Qual contato que você está tendo? É só contato ou você está tendo conexão com as pessoas? A pandemia trouxe esse de agravante, né, gente? As pessoas estão cada um nos seus lares, estão menos próximas de si. A pandemia já acabou e as pessoas, cada um está no seu mundo, né? Não sei se vocês percebem isso, mas assim, a vida tem que ter mais alegria, né? Agradecer o dia que amanheceu. Agradecer o dia que fechou, que nós estamos dormindo, nós vamos dormir. Então, a gratidão é também uma maneira de se conectar com a espiritualidade que eu estava falando, né? A importância da espiritualidade, de você não desejar mal a ninguém, de você fazer, né? E aí a gente vai trazendo a paz interior, vai trazendo de tudo que a gente vê, né? A gente tem aqui, no físico, a gente faz a ação correta, no psíquico a gente trabalha o amor, no mental a gente serena e traz a paz interna, a serenidade, no intelectual a gente busca a verdade e, enfim, no espiritual a gente trabalha a não violência. Porque, às vezes, a não violência não é também só você não agredir, mas é também você não ficar pensando, julgando, condenando, né? As pessoas, a gente julga, mas não precisa condenar, nós não somos juízes, né? Mas de qualquer forma a gente já tece dentro da nós, faz parte do ser humano essa questão de julgar, né? Mas não precisa ficar condenando, não precisa, arbitrariamente, teve o que merecer. Então a gente vê muito, quando a gente trabalha essa questão da busca do caminho interior, né, dessa cura interior, o que você tem se alimentado internamente? Né? Você tem ligado a televisãozinha naqueles programas que, se demorar um pouco, escorre sangue? Isso também é um alimento da alma. Ou você tem lido um bom livro? Você tem feito uma oração interna? Você tem buscado reflexões? Você tem tido pausas, né, pontuais durante o dia para que você tenha uma qualidade de vida melhor? Você tem feito aquela caminhada no sol, agora que vai retomar, né, o sol vindo, né? A gente teve um inverno prolongado, né, mas, né, a tendência agora é vir o sol forte. A gente tem ido nas praças, né? Não precisa necessariamente ir numa academia, mas faz uma caminhada, observa uma planta, trabalha a questão dessa criatividade com a natureza, né? Tenha animais, ou pelo menos vá ao encontro deles, observe o que acontece com o meio ambiente, né? Tudo isso são propostas para a gente estar bem internamente, em conexão. Então, a gente tem que estar bem por dentro para se conectar com fora, para estar bem por fora. Às vezes a pessoa está, né, em cuidados paliativos, a gente vê muito isso, é uma conquista esse caminho, essa serenidade aqui não é de um dia para outro, não. Esse equilíbrio interno nasceu de uma hora para outra. Esse equilíbrio interno, ele vem de uma conquista. Então, em cuidados paliativos, por exemplo, a pessoa está no estado final, a gente vê que a pessoa tem uma amargura interna. Agora, em outros, uma serenidade incrível. Então, a vida com sentido. A outra não se conforma, enquanto a outra tem uma serenidade e passa até lição de vida. As pessoas vêm visitar nos leitos, né? Eu trabalho em hospital, a gente vê muito isso. E aí, a pessoa, o doente que está ali, dá lição de vida, né? Dá lição de ânimo. E está tudo certo, porque faz parte da vida isso, a gente falar um tchau. Começo, meio e fim. Depois, né, a vida continua? Sim, a vida continua, mas nesse jeito que nós estamos aqui agora, isso é fundamental. A gratidão a isso.
Então, o caminho da busca interior é serenar esse estado de ânimo que às vezes é turbulento aqui dentro. Então, essa era a dica que eu queria passar, eu queria passar muito essa mensagem de você agradecer a vida que está aí, que pulsando em você, que veio através dos teus antepassados, que fizeram a vida chegar até você. Essa é a maior dádiva. Ah, Marisa, que você não sabe como é que é meu pai, minha mãe, não sei o que família. Não interessa, a vida chegou até você, faça dela, agora adulto que você é, o teu melhor. É isso que a gente tem que ter essa proposta, sabe? Não ficar sendo uma de vítima, porque ninguém faz por mim. Isso é coisa da psicose, é assim. A pessoa acha que o outro tá na vítima, né? Tá na vitimização. Não, quando você trabalha a questão da consciência, nós estamos falando aqui de pessoas que têm condições mais de discernimento, com uma consciência adequada. Você busca isso. Agora é comigo, a vida é por mim. Teus pais não te devem nada. Essa que é a verdade. Porque muitas vezes os conflitos estão porque exigem que o outro faça por você. Você é adulto, agora a vida é por você. Né? Ter esse conhecimento, se apoderar do teu sujeito, da tua história, é o caminho do equilíbrio interior. Não tenha dúvida. Porque senão você vai estar sempre na subjugação, na subserviência do outro, né? Lançando expectativa no outro. A única expectativa que você tem que lançar é em você. Acreditar em Deus, que está tudo certo, o Pai que nos acolhe, né? Que nos honra, trazendo as benesses que a vida nos dá, tanto na natureza, quanto nesse aparelho maravilhoso, psíquico, nesse aparelho do corpo. Independente que às vezes ele não funcione direito, não tem importância. Você respirou, tá aí, ó, a vida fluindo em você. Então é isso, meus amores. Não sei se eu posso falar aqui, eu estou fazendo ali no Instagram, marisamelo.psi. Toda quarta-feira, às 20h30, eu estou fazendo conexão mente-corpo. Então, se vocês puderem, vão ali, assistam, é ao vivo, compartilhe, converse, verifica se faz sentido. A gente sempre fala de assuntos iguais a esse e depois a gente faz uma prática. E tem sido muito bom e eu estou divulgando aqui esse trabalho que eu faço com muito amor e carinho para vocês. Então, um beijo e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.